Lucas 15 tem 3 parábolas. A primeira parte que nós não lemos fala da ovelha perdida, que o pastor vai ao buscar e traz ela de volta à casa. Tem a história da mulher que perdeu uma moeda e varre a casa, acende uma luz para até encontrar. E aí tem essa história do filho perdido. E muitas vezes se fala sobre... São 3 aspectos de uma mesma história, ilustrando o papel da Trindade na salvação de uma pessoa. Tem a ovelha perdida. Nos lembra de todos nós andamos desgarrados como ovelha. Cada um se desviava pelo seu caminho. A humanidade desgarrando-se de Deus. O bom pastor, o pastor que vai à busca de tal ovelha. Fala do Senhor Jesus Cristo. Ele disse: eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. A segunda história da moeda perdida fala do efeito do Espírito Santo iluminando as mentes e os corações para que as pessoas se deem conta do seu estado perdido, do seu estado em trevas, para que as pessoas se dão conta do valor da morte de Cristo e busquem pôr a sua fé nele. E essa outra parte do filho perdido fala de um pai de braços abertos para receber aquele que não merecia nada, que tinha recebido tanto, que tinha desprezado tanto, mas mesmo assim, tal pessoa, uma vez arrependida e disposta a voltar ao seu pai, o pai está disposto a aceitar. Falando de Deus, um Deus de grande amor, disposto a aceitar o pecador perdido. Fala ali da responsabilidade de tal pecador em voltar-se a Deus. E como é bom que uma pessoa chegue a tal ponto de sentir a sua necessidade de Deus e buscar a Deus. E paz com Deus só pode ser encontrada pela fé no Senhor Jesus Cristo. Esses são os pensamentos que tivemos até então, essa manhã. Salvação verdadeira e completa, oferecida como um presente, porque um outro veio e pagou o preço em nosso lugar. Tinha um senhor que eu conheci, quando já idoso, ele precisava colocar um marca-passo. Mas tinha certas complicações de saúde, ele era diabético, e era meio arriscado, mas sem o marca-passo, a vida dele encurtaria muito. Então eles disseram, vamos tentar. É arriscado, mas eu acho que vale a pena tentar botar um marca-passo. Ia ter certos riscos quanto à cirurgia, quanto à anestesia. E eles estão levando ele para o bloco cirúrgico. E este homem completamente tranquilo. Ele entra no bloco cirúrgico e ele diz para o pessoal: se qualquer coisa der errado, não se preocupe, minha passagem já está paga. Ele tinha certeza onde ele estaria se ele morresse. A passagem dele para o céu já estava paga. Era um senhor chamado George Orr, que por muitos anos morou no Brasil, na região de São Paulo e depois Paraná, 4 Barras. Mas, de qualquer forma, ele sofreu aquela cirurgia e viveu mais ainda alguns anos. Mas, essa passagem do filho pródigo, e a gente pensa em alguém deixando a casa do pai e indo para um país longínquo, e a gente pode pensar em alguns que fizeram isso. Eu, por alguns anos, trabalhei entre alguns imigrantes na Irlanda do Norte, e a gente viu pessoas chegando com um sonho de uma vida melhor, mas por estarem longe da família, longe dos pais, fazerem escolhas erradas, e porque ninguém está vendo, e entrar na farra, vamos dizer, e cair numa situação pior do que tinha deixado. Em vez de melhorar a vida, só piorar a vida. Mas aí, às vezes, as pessoas, numa situação dessas, ficam com vergonha de voltar. Com vergonha que os parentes e os amigos lá, vamos supor, no Brasil, saibam das dificuldades que estão passando, da fome que está passando e tudo mais, do frio que está passando lá na Irlanda. E tenta encobertar, diz, tá tudo tranquilo, tá tudo bem. Quando na realidade seria melhor se tivesse ficado em casa. Mas tudo bem. Essa passagem muitas vezes é usada na pregação do Evangelho para avisar as pessoas o que o mundo tem para oferecer
é nada, é um vazio. Pode durar um pouco, os prazeres do pecado, pode durar um pouquinho de tempo, mas depois vem a desilusão, continua aquele vazio por dentro, que as pessoas começam a tentar preencher com um cigarro, uma cerveja ou algum vício pior, e descendo este caminho só vão encontrar um vazio maior, que eles tentam preencher com alguma droga pior, afundando mais ainda. Alguns procuram melhorar a sua vida, vamos dizer, uma auto-melhora e buscar alguma religião que procura fazer o melhor que pode e aí vai alcançar paz com Deus. E a pessoa, por mais que se esforce, tentando melhorar a si mesmo, mais se dá conta de quão falho é e ainda continua aquele vazio. Existe a necessidade da pessoa chegar ao ponto de se dar conta: em mim mesmo nada tenho para nisso confiar. E se dar conta que lá na cruz, Cristo sofreu tanto para me salvar, que Deus oferece perdão, bênçãos eternas, muito mais do que podíamos esperar. Como este pai recebendo o filho. O filho já tinha pedido a herdade dele antes do pai morrer. Tudo que aquele filho merecia como filho do pai, ele tinha recebido antes do pai morrer, tinha ido embora e tinha desperdiçado tudo. Agora estava voltando, não tinha mais nada que receber. O pai não precisava dar mais nada para ele. Mas aquele pai chama os seus servos, põe roupa nova nele, põe um anel na mão que indica ele como meu filho, põe alparcas nos pés, um calçado novo nele, vamos matar o bezerro cevado, vamos fazer uma festa para celebrar a vinda deste filho. Assim Deus recebe o mais perdido pecador, o mais indigno pecador, que chegando de mãos vazias, simplesmente chega e se põe a misericórdia de Deus e reconhece a bondade de Deus em ter providenciado uma maneira de salvação através do seu Filho. Muitas vezes, quando eu era novo, eu ouvi essa passagem ser anunciada e uma vez eu me lembro numa reunião no meio da tarde em Canoas, Guaíba, um senhor faz a primeira metade da reunião, fala do filho pródigo. Aí meu pai faz a segunda metade da reunião e fala do irmão mais velho. E para mim, eu sempre via o irmão mais velho, o irmão bonzinho. Tinha o irmão mau e o irmão bom. O irmão bom tinha ficado na casa do pai. Aí meu pai começa a chamar a atenção. Esse aqui, que não deixou a casa do pai, ele estava no campo. Que muitas vezes na palavra de Deus, o campo leva a lembrar do mundo também. Este que diz que nunca transgrediu qualquer mandamento do pai, que não fez mal como o outro, o pai convida ele para entrar e ele não entra. Ele começa a bater boca com o pai. Meu pai começou a falar com este aqui como se fosse o publicano que subiu ao templo a orar. Pai, graças te dou que não sou como demais homens, roubadores, injustos, adultos, nem mesmo com este publicano. Eu jejuo 2 ou 3 vezes por semana, eu dou o dízimo de tudo quanto tenho, eu faço isso, eu faço aquilo. Como eu sou bonzinho. Assim este irmão mais velho começou a se apresentar perante o pai e começou a apontar os defeitos do irmão que o pai estava recebendo com alegria. Ele queria alegrar-se com seus amigos. E esses que estão aqui, os amigos do pai, será que não são dele? Será que ele tem outros amigos que não os amigos do pai? Começa a acusar o pai. E o meu pai começou a apresentar isso, uma ilustração daqueles que se dizem crentes, daqueles religiosos que confiam em si mesmo, mas estão longe de Deus. E é triste que quando isso acontece, e acontece. E é bom quando mesmo pessoas assim se dão conta do vazio que há dentro delas e se arrependem, se humilham perante Deus e confiam em Cristo como a única maneira de obter paz com Deus. Mas como em muitas passagens da Bíblia que pode ser apresentado de uma maneira, também pode ser apresentado para ensinar lições para outros. Então, às vezes eu penso neste filho pródigo e a casa do pai como a igreja. E um mais moço, quem sabe menos ensinado, querendo fazer o seu próprio caminho na vida. E achando que
os ensinamentos ali na casa do Pai são muito restritivos, eu vou mais longe. Eu levo minha Bíblia e eu vou ser crente da minha maneira, longe da igreja. Quanta dificuldade passa uma pessoa assim. Pode tentar buscar paz aqui e ali, mas uma pessoa que realmente é salva não vai achar paz. E quão difícil é voltar. A gente tem conhecido muitas pessoas, no Brasil principalmente, alguns na Irlanda, que por um motivo ou outro. E uma coisa que me decepcionou quando eu me salvei foi que eu ainda tinha a capacidade de pecar. Eu pensava que uma pessoa salva virava uma pessoa completamente pura, que nunca tinha qualquer pensamento errado, nunca pensava em fazer ou tinha capacidade de fazer qualquer coisa errada ou tomar decisões erradas. Mas infelizmente não é assim. Ainda enquanto em vida somos pessoas falhas. Existe a possibilidade de falhar. Existe a nossa responsabilidade de manter-se perto da palavra de Deus e perto de Deus, sentindo nossa fraqueza e nossa dependência de Deus. Mas, tudo bem, o inimigo não se dá por vencido. Quando uma pessoa, ele vai fazer de tudo para impedir que a pessoa chegue a Deus. Mas quando uma pessoa se salva, ele ainda vai pôr tropeços no caminho para tentar inutilizar aquela pessoa, para tentar fazer com que aquela pessoa não tenha comunhão plena com Deus, ou o gozo completo da salvação. E às vezes acontece de alguém se desviar, alguém fazer uma escolha errada e seguir vagando sozinho pelo mundo. E o mundo não vai trazer satisfação. Mas como é bom quando vemos casos, e são raros. Eu podia pensar de tantos nomes que pertenciam à igreja lá em Porto Alegre, onde eu cresci e convivi por até os 30 anos de idade. Tantas pessoas que eu acredito eram salvos, mas por um motivo ou outro. Às vezes é questões de personalidade, de orgulho, alguém disse qualquer coisa que ofendeu, bobagem. Mas aí eles saem, se isolam, vão procurar outra companhia, ficam num canto triste. Às vezes alguém que olha ao redor e diz, eu acho que não vou achar alguém com quem casar aqui, é melhor eu buscar em outro lugar. Ou aquele colega de serviço que era muito legal. E a pessoa sai e tantas vezes passa por dificuldade com alguém descrente. E um motivo ou outro, a pessoa vai se perdendo. Uma pessoa realmente salva não vai encontrar paz. Como aquele justo Ló que afligia o seu coração diariamente em Sodoma. Como é que ele podia achar paz no lugar daqueles? Mas como é bom quando uma pessoa, mesmo no lugar distante dos irmãos, pode lembrar como era bom a convivência na casa do Pai, como era bom, como era abençoado aqueles dias na casa do Pai, mesmo um grupo pequeno, mas um grupo sincero, buscando servir a Deus. Mas aí, que lições podemos tirar desse irmão mais velho, ou aquele que nunca errou, que nunca saiu da casa do Pai? Existe um aviso que existe a possibilidade da pessoa permanecer no conjunto ali, na comunhão, na convivência, mas em vez de ser em vez de acrescentar, ou em vez de trazer benefícios, só sair trazendo discórdia e acusando e tal, e no seu coração estar longe de Deus. Existe esse perigo também. E a pessoa que vem arrependida, ele é o primeiro a dizer, quem que tu acha que tu é? Eu nunca fiz o que tu fez, eu nunca faria o que tu faz, o que tu fez. A palavra de Deus diz, aquele que cuida está em pé, olha que não caia. Cada um de nós precisamos sempre reconhecer o quão fracos nós somos, quão frágeis nós somos. Só com a ajuda de Deus, com a palavra de Deus nos guiando e nos protegendo, que possamos chegar ilesos à casa do Pai, ao céu, né? E que Deus abençoe cada um de nós e nos guarde, nos mantenha humildes diante de Deus e dos irmãos também, reconhecendo, eu posso falhar e eu devo orar pelos irmãos, meus irmãos, que eles não falham e que nós possamos, assim,
alcançar uma palavra para alguém de fora que não sabe nada da palavra de Deus, não sabe que é possível nessa vida ter certeza de perdão dos pecados, de que no final dessa vida estaremos no céu, que Deus nos abençoe sempre a cada passo dessa nossa peregrinação, usar a palavra como o mapa, a bússola, o guia que nos ensina o caminho que nós devemos trilhar, como nos reunir, como nos agir como cristãos, que possamos assim ser úteis para Deus e levar uma palavra de luz para aqueles que ainda estão em trevas ao redor, e que Deus nos guarde, cada um de nós. Ao findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter a tua alma? Qual será no futuro o teu lar?